Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Estamos em Obras. E hoje eu vou falar sobre O Menino no Espelho, do Fernando Sabino, mas só depois da vinheta. Vamos lá! Eu quero começar esse vídeo falando um pouquinho da minha relação com o Fernando Sabino. Eu gosto muito de O Encontro Marcado, é um dos livros preferidos da minha vida, é um dos que mais me fez pensar, que mais me fez refletir, que mais mexeu com a minha cabeça mesmo, com a forma de eu lidar comigo mesmo. E é um livro que eu quero ler daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, pra ver como que eu reagi a ele nesse tempo. Por causa disso e por causa das histórias que eu já li do escritor, de como ele era aqui em Minas, dos 4 Cavaleiros do Apocalipse, dos escritores mineiros, né, os 4 Cavaleiros do Apocalipse, e da forma como ele foi pro Rio de Janeiro, o que ele fez, a ligação dele com o jornalismo, tudo isso me fez gostar muito mais do Sabino do que eu poderia imaginar que eu ia gostar. Por causa disso, eu botei na minha cabeça que eu quero ler muito mais coisa do cara. Eu quero ler os livros que ele já publicou, as crônicas, tudo que ele já fez eu quero ler. E nesse contexto, eu fui no cinema ano passado assistir O Menino no Espelho, que é um filme baseado no livro de mesmo nome, né, O Menino no Espelho, do Sabino, e que conta a história do Fernando, que é um molequinho de 9 anos que tá vivendo em Belo Horizonte na década de 30 e que tá vivendo altas aventuras aqui, né? A palavra altas aventuras é quase que de propósito, porque o filme tem um tom muito Sessão da Tarde. Quem assistiu O Menino Maluquinho, por exemplo, talvez vai reconhecer um pouquinho mais, assim, vai pensar nos dois juntos. Eu penso muito no Menino no Espelho junto com O Menino Maluquinho, e são dois filmes que eu gosto bastante, mas tem aquela carinha de Sessão da Tarde, sabe? Aquela cara de férias, aquela cara de diversão de criança. E o filme me encantou bastante por causa disso, porque ele traz aquela aura de filme infantil mesmo, aquela coisa de filme pra criança, feito pra criança se divertir, e eu acho que ele atinge em cheio isso. Saindo do filme, eu falei, vou comprar o livro, né? Vou atrás do livro do Menino no Espelho. E esse que eu fui na leitura, né, na livraria aqui de Belo Horizonte, e comprei O Menino no Espelho pra mim. Nessa edição que eu acho ela muito bonita da Record, eu acho muito elegante essa forma que eles escreveram o Fernando Sabino aqui, o título aqui do lado. Aqui também é muito bonito. Ela é toda padronizada, a coleção do Fernando Sabino, então vocês vão encontrar todos nesse mesmo formatinho, mudando só as cores e o título, óbvio, né, que foi mudar o livro também. E é uma coleção que eu quero ter muito. Eu comprei depois o Grande Mentecapto, então eu vou falar dele no futuro quando eu for ler, mas eu acho muito bonita a edição. Mas o que fala o livro em si? Eu comentei agora do filme, falei um pouquinho da sinopse do filme, mas o livro difere bastante dele, principalmente porque o filme se foca muito na história do Menino no Espelho, sendo que o livro do Sabino não é basicamente sobre isso. Ele é uma coletânea de pequenos contos sobre a infância. O livro começa com o Fernando de 9 anos brincando no quintal depois de uma chuva, brincando com as formigas no quintal, até que um homem de mais ou menos uns 50 anos aparece pra ele e conta pra ele o segredo pra ele ser uma pessoa feliz no futuro. Eu não vou falar aqui, né, deixa vocês lerem pra poder descobrir qual que seria esse segredo, mas é logo que inicia aqui que conta. E esse livro vai contar como que foi essa infância do Fernando. E não é à toa, né, o Fernando, o personagem, tem mesmo o nome do Fernando, autor, porque o livro é meio que um romance autobiográfico. O Fernando Sabino traz muita coisa da infância dele pra esse livro, muitos casos que ele ouviu, que ele participou aqui em Belo Horizonte na década de 30, e o livro traz também, assim, visualmente ele mostra que é uma coisa autobiográfica, porque ele começa aqui com a imagem do Fernando Sabino aos 9 anos, e fala embaixo a legenda, o autor, a época dos acontecimentos narrados nesse romance, que é como se fosse ele mesmo aqui dentro. Ele é o personagem principal da história, e são várias pequenas historinhas mostrando tanta imaginação infantil, a forma como uma criança lida com as coisas. O livro começa com A Galinha do Molho Pardo, que é um dos textos mais famosos do Fernando Sabino, que é o Fernando, 9 anos, aparece uma galinha na casa dele, ele bota nome na galinha, começa a se afeiçoar essa galinha, e ele descobre que essa galinha vai virar comida, vai virar frango ao molho pardo, né? Então ele faz de tudo pra poder salvar essa galinha e ficar com ela como animal de estimação. E o livro tem todo esse tom meio fabulesco, um tom meio de imaginação, que é meio que uma criança pensando no mundo, a forma como ele lida com isso. E pra quem mora em Belo Horizonte, é talvez mais legal ainda, porque ele conta aquela região da Praça da Liberdade ali, Rua da Bahia, Praça da Liberdade, como que era na década de 30, como que era viver numa cidade que era praticamente um bebê, né? Belo Horizonte foi fundado, se não me engano, em 1898 ou 1897, tem pouco mais de 100 anos a cidade, e na época da década de 30 ela tinha 30 e poucos anos, era uma cidade pequena, quase cidade do interior mesmo, embora seja a capital do estado, né? E ver como que as crianças lidavam nessa época, como que era brincar nessa época é muito legal, principalmente pra quem mora aqui na cidade. E esses pequenos casos são escritos de uma forma tão leve, tão simples, que o livro é feito para crianças mesmo. Quando eu terminei de ler, meu primeiro pensamento foi, putz, eu quero que meu sobrinho tenha 9, 10 anos logo, pra eu poder dar esse livro pra ele poder se divertir tanto quanto eu me diverti. E eu imagino que ele vai se divertir mais ainda, porque tem toda essa ideia da imaginação, de construção de uma realidade, e pra gente que já é adulto, é uma coisa que a gente já
perdeu um pouco, assim, embora eu escreva, faça coisas de ficção, a gente perde um pouquinho dessa acreditar no mundo mágico, acreditar numa realidade fantasiosa. A criança não, a criança sabe disso. E esse livro é muito voltado para crianças, até, sei lá, 12, 13 anos, elas conseguem se divertir bastante com isso, e depois dessa idade, elas vão só gostar de uma obra que é muito incrível. Sério, O Menino no Espelho, ele é escrito de forma incrível, ele é simples, ele é direto, a fala do Fernando, né, que é o personagem principal, é muito tranquila de ser lida, e muito disso vai da experiência do Sabino, porque esse aqui foi um dos livros escritos mais posteriormente na vida dele. Ele escreveu, ele já tinha 60 anos, e isso fica claro que é o Sabino de 60 anos voltando à infância. Aí vocês lembram no prólogo que eu falei que aparece um senhor de 50 e poucos anos, tal, pra falar com um menino de 9? É muito claro isso, que é o Sabino voltando na infância pra recontar esses casos. E a forma como ele reconta, igual eu falei, é incrível, é muito lindo, é muito bacana e vale muito a pena ser lido. E eu vou ficar por aqui porque a crítica de hoje vai ser mais curtinha mesmo. Esse livro do Sabino, ele é fininho, ele é pequenininho, ele é episódico, e a palavra que eu mais posso usar pra descrever ele é encantador. Espero que vocês leiam, que vocês estejam interessados pela história, pelo que eu falei aqui, corram atrás do filme também, que é legal, e se encantem tanto quanto eu me encantei com a história do Fernando, tanto Fernando Sabino quanto Fernando aqui ficcional. Então é isso, faz aquelas coisas de sempre, curte, compartilha o vídeo, mostra pros amiguinhos, se inscreve no canal se não for inscrito, e me conta se já leu algum livro do Sabino, se tem interesse, qual é o seu preferido, deixa aqui nos comentários pra gente poder interagir, beleza? Um beijo pra você e até o próximo vídeo.